mais uma vez aqui para mais um episódio do AutoCast, que é um produto do Autos Encontros, que é a extensão de um trabalho que começa no evento Autos Encontros, que acontece uma vez por ano, aqui no Rio de Janeiro, com os principais nomes do segmento automotivo. E hoje, Carol, vou deixar você fazer a apresentação, mas antes... Primeiro quero agradecer os nossos patrocinadores. Eleven, a melhor blindadora de carros do Brasil. Tem uma loja no Morumbi, 3 andares. Entre em contato, QR Code na tela, 0800 123 1111. Ela Fala até com gravou o o telefone. É isso aí. E também Albuquerque Comex, a melhor empresa de consultoria de importação direta do Brasil. Pensou em importar? Pensou Albuquerque. E hoje temos uma convidada. É a primeira mulher no nosso podcast. A primeira mulher no nosso podcast. É verdade. Vamos conhecer? Vamos apresentar ela. Larissa Vargas, da Tchu Seguros. Olá! O microfone é seu. Muito obrigada pelo convite, Gerson, Carol. Um prazer estar aqui com vocês, para a gente poder explicar um pouquinho esse mercado tão confuso, às vezes. Para você simples. E para a gente tão simples, que está aqui no dia a dia. Mas trazer aqui muito conteúdo, falar um pouquinho do mercado, como que a gente pode ajudar, como que a gente pode ser útil e melhorar ainda mais, né? O conhecimento. Todos os nossos encontros, os altos encontros. Esse é mais um encontro, não deixa. Mas antes tem que ir uma coisa que é um protocolo. É, né, o nosso Carol? protocolo, é um Isso presente. Aí. É um registro, né? Que da legal. sua presença aqui. Nossa, que máximo, amei. Já vou colocar lá na minha mesa e eu quero os próximos. A carteirinha do Henrique também, da Eleven. Cadê ela? Tava na tua mochila. Então, vamos amei. Gostou? Não, gente, agora eu quero só fazer Vai isso aqui. ficar aqui, é o protocolo também durante o... Agora eu quero viver disso, assim. E aqui é uma carteirinha da Eleven. Ai, que massa. Chama a legal. atenção do meu amigo Eduardo Albuquerque, para que mande material para os nossos convidados, hein? Por favor. Tem importação. E todos os 2 patrocinadores estão no Instagram e vale muito a pena conhecê-los aí no Instagram, o trabalho deles. Muito legal. Não é isso? Nossa, tem coisa pra caramba pra gente falar. Gente, eu tava assim, né, Carol? Conversando antes com a Larissa, só um pouquinho, extraindo um pouquinho de informação. Falei, meu Deus, vou mexer num novelo agora que vai sair linha, hein? E a gente gosta de falar, né? Mulher. Não, mas ainda. aqui 70% do espaço é seu, tá? O resto a gente divide, eu e a Carol, aqui com as provocações, né? Isso, Vamos começar perguntando um pouquinho da Larissa. Isso Larissa, aí. quem é a Larissa e Tchu Seguros? Conta um pouquinho da sua história para nós. Vamos lá. Como é que tudo começou até você chegar aqui? Um resumo, né? Eu comecei cedo, né? A gente estava falando aqui da minha maternidade, então eu fui mãe aos 16 e já comecei ali a brincadeira, porque você fala, poxa, uma criança, né? Hoje, quando eu vejo uma menina de 15, 16 anos, eu tenho até vontade de chorar. Eu falo, meu Deus, é muito criança. Mas eu me achava super mulher, madura demais. E eu e meu filho, a gente foi crescendo juntos ali. Tudo bem que hoje as gerações são totalmente diferentes, é o que a gente falou. Mas, então eu comecei cedo com essa questão da responsabilidade. Falei, poxa, eu tenho um filho, e agora? Então eu vou trabalhar, tenho que buscar o meu sustento aqui, como que eu vou gerar tudo isso. E eu entrei numa multinacional, na época, na área de atendimento ao cliente, e foi difícil, viu? Foi difícil começar a trabalhar, porque quando eu falava que eu tinha um filho, sempre rolava um preconceito. Então, eu lembro que quantas portas foram fechadas até que essa multinacional me aceitou, e eu falei, nossa, não acredito. Por causa de filho? Por conta de filho, porque eu, muito nova, falava, tenho um filho. Então, acho que isso sempre foi uma barreira, né? Para a mulher, sempre foi muito mais difícil. Eu acho que essa entrada de mercado e você poder dizer, cara, eu dou conta. Tudo bem que hoje a gente pode até explorar, porque eu falo assim, esse lance de querer equilibrar todos os pratos, eu quero é quebrar prato hoje. Falo, gente, não dá mais, porque a gente sempre quis, eu pelo menos falava, não, eu tenho que dar conta, eu vou fazer. E aí fui para o meu primeiro emprego, então uma multinacional que era da área
já de seguros e serviços na época. Então, passei pela central de atendimento, fui para a área de sinistro, tive que aprender a regular sinistro de carro, a gente, né, olhava, fui fazer curso de mecânica, na época aquela certificação ACE de motor. É mesmo? Olha! Caramba! Cheguei no Senai de salto, o cara olhava pra mim e falava assim, minha filha... Botou a mão na graxa. Aí ele olhava e falava, Larissa, não, salto aqui não, tênis. Mas eu não uso, o que eu faço? Então foi bem... bem desafiador, eu comecei no mercado e aí eu assumi a área comercial dessa multinacional e nunca mais parei. Saí, fui pro Bradesco, entrei no Bradesco também cuidando de outros segmentos, mas ainda assim com veículos. Eu cuidava de toda a operação do Bradesco Financiamentos. Depois eu saí, fui para a TCU, que na época era Pan Seguros ainda, assumi a regional de São Paulo, cuidava de multiprodutos, até que a gente mudou um pouco a estrutura e falou assim, vamos dividir por canal. E aí eu fiquei com o canal de veículos e aqui estou. Um resumo bem resumido. Bem compactado mesmo, né? Eu só não falei que durante toda essa trajetória do primeiro filho vieram mais 3 gestações. Um eu perdi, mas aí eu fiquei com 3 filhos. E só para que o pessoal veja o quanto você foi aventureira, esse teu filho mais velho tem quantos anos hoje? 23. Olha só, gente. 23 e o menorzinho. E o menorzinho tem 3. Então, assim, é 23, 6 e 3. Rapaz. Tudo bem alinhadinho. Só meninos. Ó, a gente prometeu um bate-papo bem legal e vai se preparem aí que vai. Fiquem com a gente até o final, que vocês vão gostar muito do que vai ter pela frente aí. Né, Carol? O que a gente poderia começar assim para provocar a Larissa, né? Já viu que vai ser divertido, né? Eu acho que a gente podia perguntar para a Larissa um pouquinho para ela explicar o que é a TCU Seguros. A TCU Seguros já foi patrocinadora do Altos Encontros, né? Continua sendo. Não vou deixar ela sair de casa. E eu queria que você falasse para a gente um pouquinho, Larissa, a TCU Seguros, para as pessoas entenderem o que é. Vamos lá. A TCU Seguros hoje, ela é uma empresa composta por 2 grandes acionistas, que é o BTG Pactual e a Caixa Econômica. Então, a gente tem o maior banco de investimento e o maior banco da América Latina, né? A gente fala aqui de um BTG e Caixas, nós temos bastante solidez, robustez. Então, é difícil... As pessoas até perguntam, falam, quem é a TCU? Poxa, eu tenho um BTG e uma Caixa por trás, só isso. Pronto, só isso. Acabou. Não preciso mais falar nada, né? A TCU, ela tem hoje como portfólio algumas verticais de atendimento. Então, hoje, como eu disse, eu cuido da área de veículos dentro da TCU. Temos a área de habitacional, fiança locatícia, que eu tenho uma par que cuida. E uma outra área que é sobre correspondentes bancários, também ligados um pouco aí ao Banco Pan. Qual o Banco Pan? Então, que o Banco Pan é o meu principal cliente hoje. É o seu cliente. Ele é o meu cliente. Nós temos, a gente fala que a gente é co-irmão ali, porque a gente tem o mesmo pai, que é o BTG. Então, o BTG hoje como sócio do Banco Pan e como... A história liga todos vocês. Exato. A gente tá no mesmo prédio, a gente tem bastante sinergia, mas o Banco Pan não deixa de ser o meu cliente. Então, hoje, quando eu olho para o Pan, eu olho para um cliente onde a gente atua muito próximo, a gente tem bastante sinergia, a gente faz bastante coisa acontecer juntos ali. Então, o nosso... E é interessante isso que você colocou, e eu acredito que para muitos que estão nos assistindo, porque eu tinha a impressão que essa ligação era ainda mais assim, muito mais próxima do Banco Pan com vocês, a nível de uma sociedade, uma propriedade, mas não, eu vejo que é uma parceria muito forte mesmo do Pan com os seguros e muito bem colocado, porque é uma história que já começou lá atrás, né, Larissa? A TCU hoje é uma seguradora de mais de 50 anos, então 50 anos. A gente vem da época de Pan-Americano e foi passando por essas transformações. A gente fez a mudança do nome há 6 anos, mais ou menos. Eu lembro porque eu estava em uma das licenças maternidades quando fez a troca, então como ele está com 6 anos, fez 6 a 7 anos. E a gente fez a troca do nome até pensando nisso, Gerson, assim, poxa, eu ia para mercado buscar parceiro, então eu ia como Pan Seguros.
Então, se eu chegava em uma outra financeira, um outro banco, eu falava assim, mas peraí, você é o Banco Pan? E eu falava, não sou o Banco Pan. O meu nome é Pan Seguros, mas eu não sou o Banco Pan. Então, a gente resolveu mudar o nome até para tirar essa dependência. Desligar um pouco essa... Exato, e que a gente pudesse escalar, né, um pouco mais, buscar novos parceiros, como a gente tem hoje, grandes parcerias, mas para não ter essa relação, porque éramos em algum momento, mas não somos mais. Hoje o Banco Pan é o meu cliente. Entendi. Agora, um outro ponto que eu também vai chamar bastante atenção, foi que a gente conversou com ela, né, Carol, sobre a questão dos automóveis. Essa questão do corretor, o mercado de automóvel. Se você quiser fazer um seguro, que eu acho seguro. Como é que é isso? Explica pra gente melhor, para as pessoas, para todos entenderem da mesma forma como eu já entendi e não sabia. É legal, eu estava até comentando aqui com vocês, né, que a minha família me procura, eu quero seguro. Eu falo, não, mas eu não faço seguro do auto, eu não faço seguro do carro. Hoje a Tio Seguros não tem no portfólio, na vertical de veículos, a gente não tem o seguro auto. Eu tenho os seguros que nós chamamos de acessórios, que são seguros que aí eu até explico por que a gente criou esses seguros, mas o seguro auto de casco, que é aquele que a gente compra o carro e contrata, que inclusive... Hoje a gente só tem 30% da nossa frota segurada, e é esse um dos motivos que a Tio aparece, ele é feito por outras seguradoras. Então, hoje eu tenho uma Porto fazendo seguro alto, um Bradesco, eu tenho uma Mafra, eu tenho outras seguradoras que fazem. E eu tenho uma corretora dentro da seguradora, né? Hoje, dentro do nosso conglomerado de empresas, eu tenho uma corretora e ela faz essa contratação. Então, se você hoje quiser ser o meu cliente via corretora, eu vou te oferecer um portfólio de opções de seguro alto para que você possa escolher a sua seguradora e não a Tio. Porque a Tio não tem o seguro alto hoje no portfólio, o seguro de casco. Entendi. E aí, por que eu não tenho o seguro de casco? Hoje, quando eu faço as minhas operações atreladas, então, por exemplo, olhando para o Banco Pan, eu tenho as operações, os financiamentos, e eu faço lá a oferta desses produtos quando você financia com o banco. Os nossos produtos são produtos acessórios, que eles podem ser contratados independente de perfil. Porque quando eu falo de um seguro alto, eu preciso ver qual a sua idade, qual o seu gênero, onde você mora. Porque existe toda uma subscrição, que é como a gente calcula o preço desse seguro para fazer a contratação. Esses seguros que nós criamos para incluir a oferta no financiamento, ele não tem essa regra de elegibilidade. A única regra que eu uso ali são regras que são possíveis de mensurar rapidamente. Então, qual é o modelo do carro, qual é o ano do carro, a quilometragem. Então, são regras de elegibilidade que me permitem fazer uma contratação rápida. Eu não preciso gerar toda uma burocracia ali. O perfil do cliente. O perfil do cliente. Então, se você comprar, se a Carol comprar, o preço é o mesmo, porque não interfere. E quais são esses produtos que a gente faz, né? Então, eu tenho desde um garantia mecânica, que é um produto que é bem conhecido. A garantia mecânica, interessante. Vamos lá, me explica isso aí. Que isso faz todo sentido para o segmento automotivo, principalmente para o mercado de usados. Como é que funciona isso com a Tio Seguros? Isso. O nosso produto, ele é um produto hoje que ele está atrelado, então, ao financiamento. Ele contrata o financiamento e eu faço a aquisição do meu produto. Então, como eu disse, a regra de elegibilidade dele está baseada em modelo, ano e não a perfil do cliente, porque ele cobre tanto danos elétricos, panes e tudo, problemas que são causados de forma eventual. Não posso ter ali, por exemplo, uma batida. A batida não é coberta, mas um problema no motor, na transmissão, problema... Desgaste. O desgaste natural não é coberto no produto. Tá. Ele tem que ser um acidente eventual ali de peças mecânicas e elétricas, tá? O nosso produto hoje ele tem um diferencial que eu faço um produto completo. Hoje no mercado a gente enxerga produtos que são vendidos como cobertura só de motor e câmbio. Eu quero acrescentar, por exemplo, ar-condicionado. E a gente teve essa preocupação, Gerson, quando a gente foi fazer o produto lá com o banco, que era assim, eu não posso ter ruído, né? O cliente ele tem que entender. E para ele entender, tem que ficar claro. Eu tenho que fazer um produto simples, transparente, que diga, cara, tudo isso aqui cobre, não tem entrelinhas.
eu cubro isso aqui. E aí, se não cobrir, tá bem claro, não cubro, como itens de manutenção. Então, para isso, a gente fez produtos simples e desburocráticos ali para o dia a dia. Eu tenho garantia mecânica, que é o que a gente está acabando de falar. A gente tem um produto de assistência, que a gente chama de autoassist, tanto para leves quanto para motos. São assistências. Eu tenho reparo, por exemplo, de farol. Eu tenho troca. A mesma garantia serve para as motocicletas. Para motocicletas, a gente tem 2 produtos para contratações distintas, motos e leves. Eu tenho o produto de responsabilidade civil facultativa, que é o que a gente chama naturalmente de RCF, que é o de terceiros. Esse produto, até o Márcio comentou e falou, poxa, que legal, porque a gente tem a cobertura tanto de danos materiais quanto morais dentro do nosso portfólio. Então, assim, é bem amplo. Só que ele é amplo e ele não interfere na contratação de seguro alto. Porque essas coberturas... Isso é interessante mesmo. São coberturas acessórias. Então, assim, ele não vai encontrar essas coberturas. A Tio Seguros é a única seguradora que usa esse modelo? Ou tem alguma outra também que... Não precisa a gente falar de outra, mas vocês são exclusivos nisso? Quando a gente fala de seguro, né, Gerson? A gente fala de commodity. Seguro hoje, poxa, todo mundo tem, né? Vamos colocar assim. Mas os nossos produtos foram pensados olhando para canal, olhando para... o nosso cliente, entendendo a necessidade, e eles são totalmente personalizáveis. São produtos que hoje, o meu cliente, esses produtos que nós temos para o Banco Pan, foram pensados junto com o banco, olhando qual era a classe de clientes que eu tinha, como que eles acionam, qual é a média de sinistro, como que a gente faz, né, o pagamento disso. Então, é tudo muito personalizado de acordo com o cliente. Nesse desenvolvimento com o Banco Pan, para ficar claro para o público que está nos assistindo, o financiamento já também fica tudo embutido no financiamento? Hoje a facilidade da nossa contratação é essa. Quando o cliente está financiando com o banco, no próprio sistema do banco, o cliente ele recebe aquela oferta, ele tem a condição de escolher se ele quer continuar com o seguro sim ou não, e a gente trabalha isso, a gente preza por essa transparência. Okay. Todos os operadores do banco, os gerentes, da forma como a gente atua, a gente instrui e os treinamentos são dados dizendo, olha... faça a venda, a oferta do produto. A gente não quer que o cliente só receba ali o produto e fale, poxa, eu tô sendo embutido algo aqui. Não, eu quero que ele saiba, eu quero que ele use o nosso produto. Que ele compre a ideia. Que ele compre exatamente e saiba por que ele está comprando, porque é muito interessante. São produtos para ele usar realmente durante a vigência daquele contrato e para que ele possa agregar valor a essa operação. Eu acabei falando aqui dos produtos e não falei do nosso carro-chefe, né? Por favor. O nosso carro-chefe, que é o prestamista, que é o produto atrelado ao crédito do financiamento. Em caso de perda de renda, em caso de morte, a gente quita esse saldo devedor. Então, esse é o produto carro-chefe. Tá tão intrínseco aqui, tá tão dentro da gente que a gente nem fala mais dele. Acaba, né? Esse produto é o carro-chefe, porque... Quer dizer, se a pessoa perdeu o emprego, tiver um óbito, o seguro garante parte desse saldo devedor. A parte do saldo pode ser total, porque eu tenho um limite de indenização, então dependendo da abertura do sinistro, pode ser que eu já quite aquele financiamento. Ok. Ou eu faço parte do Interessante saldo. Isso. Esse produto é um produto que hoje todas as financeiras trabalham. Então, para quem vai financiar um carro hoje, é fundamental. Olha, Gerson, e a gente só sabe da necessidade quando a gente precisa. Com certeza. Eu tive um financiamento que eu fui comprar, não foi meu primeiro carro, foi o segundo carro. E eu trabalhava com isso já, né? Desde então eu sempre trabalhei com seguro. E aí eu lembro que eu fui numa concessionária comprar o carro zero e ele falou, olha, tem um financiamento, não paguei à vista, eu fui fazer o financiamento, ele falou, tem o prestamista, proteção financeira. Eu falei, não, pode tirar. Prestamista, é o nome desse produto. Isso. Tá. E aí ele, não, vou colocar. Eu falei, não quero, eu já sei como funciona, né? Imagina, super imatura naquela época, devia ter, sei lá, uns 18 anos. E eu, não quero. Tudo é aventura. Pô, cara, perdi emprego. Então, assim, eu podia muito bem ter feito aquela contratação. Eram parcelas que iam estar quitadas ali.
me garantindo aquela tranquilidade, eu abri mão. Então, hoje eu falo assim, seguro, eu contrato todos. Olha, eu vou te falar um pouquinho de seguro, pode ser uma... Desculpa, pode falar. Você tem... o cliente paga alguma franquia daí para usar o serviço? Não tem franquia. Olha, que interessante essa Tio Seguro. Não tem franquia. Para os produtos acessórios, como eu trouxe, garantia mecânica, RCF, AutoAssist, MotoAssist não tem. O único produto que a gente trabalha com uma carência. Então, em caso de perda de renda, se ele contratar hoje o financiamento, tem uma carência. E tem uma das coberturas, porque quando a gente fala de morte, por incrível que pareça, a gente tem muito suicídio também, né? O índice é alto? O índice não é tão alto quanto os outros sinistros, mas existe. E a gente cobra a partir de 2 anos de contrato. Justamente para inibir essas ações, porque pode acontecer. Ele é o único que tem uma carência maior, entende? Tem que pensar em tudo, né? Caramba, é muita coisa. E a gente falando em seguro, né? Eu até, em particular, posso dizer, porque mais de 40 anos comercializando automóveis, você imagina um comerciante fazer seguro dos carros, impossível, né? Então eu passei na minha vida toda, fica essa dica aí. Eu tive talvez uns 4 seguros na minha vida. Nunca dei nenhum prejuízo para a seguradora. Tá? E agora, recentemente, eu não abro mais mão de ter seguro. Infelizmente, porque a gente vive um momento um pouco conturbado. Compramos uma motocicleta nova agora, seguro. O carro novo agora é seguro. Porque realmente, Larissa, hoje é muito complicado você ter um patrimônio, alguma coisa de valor, e você não segurar isso. Eu não sabia disso, não. Olha, Gerson, acho que eu trabalho com isso, eu falei aqui quase desde que eu nasci, né? Nunca mudei de ramo. E como eu trouxe essa experiência de não ter contratado e precisar do seguro. Então, o seguro, ele traz um desafio na comercialização, porque ninguém acorda e fala, opa, hoje eu quero comprar um seguro, né? Todo mundo acorda e fala, hoje eu quero uma bolsa, um sapato. Tem o seu desejo de consumo. Mas quando você enxerga o real potencial... Os benefícios. De você ter... E por isso que hoje a gente trabalha muito esse lance de você usar o seguro, mesmo sem precisar, que são as assistências. Você faz um seguro residencial, por exemplo. Você contrata o seguro residencial. Você chama isso, é o clube de benefícios aí? O seguro residencial, por exemplo, sei lá, pegou fogo. Um cano estourou. Qualquer coisa que acontece na sua casa e você precisa acionar o seguro com um limite de indenização para reparo. O que aconteceu agora no Sul, por exemplo. Que teve, vamos falar disso. Teve as enchentes, alagou as casas. Dentro do financiamento, por exemplo, da Caixa, a gente tem o seguro obrigatório. Como eu disse, a gente está lá dentro. E a gente tem os danos físicos ao imóvel, que é o DFI que a gente chama, que é um seguro obrigatório. Poxa, muita gente acionou. Tanto que, não sei se vocês viram, as grandes seguradoras declarando ali, né, sinistros altos. Exatamente por isso, porque é uma cobertura securitária que está ali, ele usou. Mas eu nem estou falando disso, estou falando da gente criar produtos hoje que me gerem essas assistências. Você está ali e fala assim, eu quero trocar essa lâmpada. Poxa, liga ali dentro do seu seguro, será que você tem a cobertura de assistência? Às vezes a gente nem vê o que a gente tem. E tem tanta assistência bacana, tem tanta coisa legal que a gente pode usar, útil e que salva a vida. Então, lá em casa mesmo, eu tenho meu seguro residencial. Quando eu preciso fazer qualquer coisa, eu já aciono, falo, poxa, vem aqui, tem que trocar alguma peça, trocar algum reparo. Tem seguros que dão reparos, inclusive, de linha branca, de geladeira, fogão, e as pessoas não sabem, não usam. Acabam contratando sem ler o que contrata. Então, a ideia é que as pessoas realmente vejam valor naquilo, né? Entendi. E aí, voltando um pouquinho aqui pro que a gente estava falando do Banco Pan, foi exatamente isso. A gente falou, poxa, a gente quer criar produto que quando ele vai financiar o carro dele, ele fala assim, eu vou financiar com o Banco Pan, porque lá eu tenho aquele produto que me gera esse benefício. Entendi. Então, quando você me pergunta se outras seguradoras fazem, elas até podem fazer. Eu não sei se elas estão olhando dessa forma, porque a gente olha para que o cliente sinta esse
benefício e o prazer de financiar com este banco ou com este parceiro. Então, a gente faz tudo muito personalizado para isso. No mercado de automóveis, você falou que tem uma corretora, né? Essa ligação das empresas com a corretora tem acontecido assim com tranquilidade? Como é que você está vendo o mercado automotivo hoje nacional com essa relação com a Tio Seguros, né, sobre seguros e o corretor? Como é que está essa relação? Tá boa, está crescendo, está se mantendo? Como é que tá isso? Comenta, por favor. O que você fala de mercado? A relação, por exemplo, se na minha loja eu tenho o financiamento do Banco Pan, como é que está essa loja para apresentar todos esses benefícios, esse produto, né, para o consumidor, né, uma vez que ele tem acesso através do seu corretor? Legal. Hoje, a gente preza muito por essa transparência e pela tranquilidade dessa contratação do cliente. Então, quando ele está na loja, a gente tem feito uma ambientação. Eu tenho alguns materiais, inclusive, a gente fez um lançamento ontem de uma live falando sobre essa disponibilização de materiais para as lojas. A gente mandou fazer mais de 18 mil itens, assim, imagine 18 mil lojas sendo ambientadas pela Tchu. Que legal. Falando do produto. Então, eu criei uma lâmina com todos os produtos que a gente vai colocar ali bem na mesa da negociação para que fique aparente, dizendo assim, olha, dentro desse financiamento você tem essa opção. Então, o cliente vai chegar e falar assim, mas o que é isso? Então, aquela loja é obrigada a falar sobre o nosso produto, porque está ali bem explícito. Que é um benefício para o cliente dele. É um benefício, exato. Então, a gente quer deixar claro que está dentro lá para que ele possa contratar. Além disso, a gente deixou todos os materiais com QR Code para que ele possa acessar diretamente o nosso site. A gente deixou um display também à disposição nas mesas falando do produto e com o QR Code para que ele acesse os nossos sites e tenha e tire mais dúvidas, informações. E a gente criou também um selo, pena que eu não trouxe, né? Criou um selo desse eletrostático, sabe o selinho do óleo? Sei. Para colocar no vidro do carro. Quando aquele cliente contrata o financiamento com o banco e adere a algum seguro, ele mirando o QR Code para aquele selinho, ele já vai abrir a central de atendimento para acionar o sinistro. Então, a gente fez com que ele tenha essa clareza e essa tranquilidade nos acionamentos, para que faça isso fluir realmente muito mais fácil. Ficou muito legal. Agora, é o seguinte, essa garantia mecânica que você está falando, eu até anotei algumas coisas aqui que eu tinha que preparar algumas perguntas para você. Essa garantia mecânica que oferece essa tranquilidade para o consumidor, como isso impacta na satisfação do cliente? Vocês têm alguma pesquisa? Sim. Como é que é isso? Então, hoje a gente trabalha muito dentro da Tchu o NPS, que é a nossa pesquisa de satisfação junto ao cliente, e não só ao cliente, a gente trabalha a pesquisa de satisfação do nosso parceiro também. Entendi. Então, hoje, tanto o Banco Pan responde, quanto as lojas que vendem o produto respondem. Os nossos índices de NPS são bem altos e acima da média de mercado, e os nossos clientes também respondem. Então, a gente dispara, a gente tem uma régua de comunicação hoje, que ela é preparada para, durante o acionamento, então, o cliente fechou o financiamento, contratou o seguro, ele já é abordado imediatamente dizendo assim, olha, tudo bem, Gerson, você acabou de comprar o carro Você tal. já fez um contato com ele. Eu já faço D0 o primeiro contato, para ele dizer, legal, eu já sei o que eu estou contratando. Depois de um tempo eu digo, poxa, lembra que você contratou o seguro, seja o seguro garantia mecânica, seja o auto assist, seja qual for, você conhece mais benefícios? E eu vou dizendo, porque eu quero que ele use, eu quero que ele saiba que ele tem. Então, por isso que a transparência é o nosso lema dentro de casa. Mas, Larissa, se eu não financiar o carro, eu consigo só contratar o seguro da Tchu? Ou é o pacote tem que financiar o carro? Então, hoje a gente está estruturando o que a gente chama de venda direta. Então, dentro da vertical de veículos, eu trabalho todos os produtos dentro do financiamento do PAN. Porém, a gente está, neste momento, em desenvolvimento de uma plataforma bem tecnológica de venda, que a gente vai conseguir escalar isso de uma forma flexível e a gente vai conseguir plugar
diretamente, seja na loja, seja num corretor, a gente vai conseguir fazer essa oferta. A gente tem alguns pilotos rodando aqui pelo Brasil, algumas lojas já foram parceiras e ainda continuam nessa venda direta, inclusive com a Mobiauto. A Mobiauto hoje, ela é um parceiro para distribuição desses produtos de forma individual fora do financiamento. A gente consegue fazer essas ofertas. Mas são pilotos, né, Carol, olhando para esse mercado, identificando como que a gente pode fazer de uma forma mais rápida, como que a gente pode trazer um preço mais acessível para não onerar essa performance, porque dentro do PAN tem a facilidade dele diluir esse valor, né, durante o prazo financiado, mas e de uma forma direta, porque às vezes o custo é alto, então a gente está trabalhando nesses pilotos nesse momento para fazer essa venda direta. E está aceitando bem os empresários, os lojistas principalmente, essa garantia mecânica, no entendimento dos benefícios que isso traz para a empresa dele, né, com uma tranquilidade para o consumidor, uma vez que o CDC determina que o lojista tem que dar garantia, né, de 90 dias. Então, eu penso que isso aí é uma tranquilidade também para o lojista, para o consumidor. E como é que eles estão vendo isso? Olha, é muito... Hoje a gente trabalha Brasil todo, eu tenho regiões que não abrem mão de fazer o garantia mecânica. Correto. Que a gente já fez aquela catequização mesmo, cultural, dele falar, eu quero este produto. Não abro mão. Não abro mão. Por quê? Porque traz esse benefício e tranquilidade do pós-venda. Quando o cliente precisa acionar, ele entra em contato com a TU e a gente faz. Hoje eu não dou para ele uma rede de oficina credenciada. Além dele ter a escolha, ele pode dizer, eu quero levar nesta oficina. Eu não obrigo ele a levar numa oficina minha própria. Eu tenho a minha rede que eu digo a ele, olha, se você for aqui é melhor. Por quê? Porque eu já tenho contrato, eu já tenho contato, é mais ágil, a gente faz de uma forma mais rápida. Mas se ele falar, não, mas eu quero levar nesta oficina, a gente libera e faz todo o cadastro para poder gerar aquele reparo. Então, hoje os lojistas, eles sentem a necessidade de ter o produto pensando no pós-venda. Isso esvazia demais o peso, né, Carol? Imagina a garantia. Hoje, carro usado, carro quebra toda hora. Não, tem carro Jess, que quebra parado, gente. Foi muito engraçado que eu tava um dia... A gente fica aqui rodando o Brasil e um dia eu tava em Salvador. Eu lembro que eu tava num auto shopping e aí tinha um lojista engraçadíssimo. Ele falou assim, porra, Larissa, eu não quero mais trabalhar com carro. O cara, o lojista há 50 anos. E aí eu tipo lá... um gesto da vida. E reclamando. Eu falei assim, pô, cara, você não vai parar. É sua vida isso aqui. Aí ele, não, eu gosto de reclamar mesmo. Mas é porque, pô, me dá muito. Os caras voltam aqui... Pô, volta porque queimou a lâmpada. Pô, vai trocar sua lâmpada, cara. Então, a gente sente, né, o desgaste. É o que vocês estavam falando. Cara de 2012 voltando, falou assim, pastilha de freio, né? Pô. Meu amigo, troca. Então, assim... Sabe o que é, Larissa? É porque o consumidor... E principalmente o público consumidor de automóveis, ele tem uma cultura enraizada, essa história, essa relação, né? Em muitos casos, uma relação maravilhosa. Tem clientes assim que, cara, fidelizam a loja, a empresa fideliza mesmo o cliente, tornam amigos, os caras têm liberdade, vão lá na loja. E a ideia desse produto é essa, gente. É que o cliente volte e diga, porque ele vai voltar e vai falar assim, pô, eu comprei o carro aqui, foi muito bom, eu tive o atendimento que eu esperava e ele, no próximo ele vai lembrar de vocês. É o conceito do freguês, né? O conceito do freguês é aquele indivíduo que ia para a padaria, né? Ia lá para comprar o pão e bater papo, falar do jogo que aconteceu ontem, Flamengo e Vasco, Fluminense e Flamengo. Então, ainda existem muitas empresas que cultuam isso, né? E outros clientes que eles ficam muito assim... cria uma resistência por conta de outros que fazem mal a imagem do setor, né? Então ele cria uma defesa e achando que todos vão tratar ele igualmente. E é recíproco, tá? Porque quando a gente fala do mercado de seguros, tanto do nosso lado aqui, como seguradoras, já fizemos muitas coisas, né? E aí, não olhando para a TU, mas olhando para o mercado, muitos seguros que você ouve, pô, mas o cara só quer negar, o cara não paga, o cara... Então, tem esse lado, né?
Mas tem também a reciprocidade do lojista que usa de má fé. Então, nós aqui como seguradora, a gente também escolhe hoje aonde eu quero estar. Como é que é isso? Como é que é essa... Eu imagino que para você dar garantia de... É uma coisa muito, muito séria, ampla, né? E muito delicada. Você faz realmente um filtro? Vocês fazem esse filtro? Lembra que a gente estava conversando um pouco sobre as startups? Isso. De como que elas entram no mercado e elas entram com preços agressivos. Isso. Então, por que eles fazem isso? Para ganhar mercado, ganhar escala, massa estatística e poder entrar. Entrantes de mercado. Legal. Ele faz um seguro baratinho, oferece para todo mundo, eu vou garantir tudo. Aí ele vende, tá ótimo. Hoje a Tchu, ela se posiciona de uma forma que eu não preciso mais. Eu não preciso ficar aceitando todo e qualquer parceiro. Eu vou realmente escolher os clientes ali, eu vou escolher o parceiro, porque ele tem que andar junto com o nosso valor. Dividir os mesmos valores. A gente tem que estar junto, a gente tem que estar alinhado. Não adianta. Eu lembro de uma visita que eu fui fazer num parceiro e ele falou assim, mas eu nem quero saber o que cobra, eu só quero vender e ganhar dinheiro. Eu levantei, fui embora e falei, amigo, não é comigo que você vai trabalhar, porque a gente está preocupado que o cliente saiba o que ele está contratando, preocupado que ele realmente entenda esse negócio. Então, hoje a gente escolhe, a gente fez lá atrás uma abertura de mercado, a gente fez alguns roadshows aí pelo Brasil e a gente falava, vamos colocar todo mundo. Cara, tinha lojista e tinha lojista, sabe? A gente pegou cara abrindo sinistro antes mesmo do carro ser vendido. E aí você fala, poxa, pra quê? Então, a gente descadastrou essas pessoas, a gente não tem mais essa relação, mas ainda assim é um mercado muito promissor e tem muito espaço para muita gente, né? A gente tem quantas mil lojas hoje ativas que precisam desse serviço, que precisam não só... Posso te dar uma sugestão? Veio aqui na cabeça, veio uma ideia aqui. Vai. Faz um evento por ano para premiar as melhores empresas. As melhores lojas que trabalham. As melhores lojas que criam critério, aquelas que não é que dão menos trabalho, são aquelas que trabalham mais dentro do teu produto, dentro da fidelidade daquilo que vocês estão buscando. Olha, hoje, Gerson... Pensa nisso. Quem sabe a gente não faz notas em conta? Eu ia falar. A gente pode aproveitar o coquetel de premiação dos melhores do ano. Olha aqui. E a Tchu aproveita. A gente não olha os melhores parceiros ali. Você elege os 3 melhores empresas pela classificação da Tchu Seguros. Uma boa. Isso vai incentivar os outros a ganhar prêmio também. Uma boa, a gente pode fazer. Hoje, a gente já trabalha bastante essa questão de reconhecimento e mérito na ponta com eles. A gente faz bastante campanha, a gente trabalha no dia a dia, mas nada como um evento renomado e colocando isso. E outra coisa, nós estamos ainda pequenininho, mas nosso evento hoje é um critério mesmo, tá? É verdade. A gente não aceita qualquer patrocinador, a gente não aceita qualquer pessoa para subir no palco. Essas pessoas, até para participar do evento, elas têm que dividir dos mesmos valores que a gente. Se ela não divide, não faz sentido ela estar ali. Porque o mercado é muito grande e a gente precisa aumentar, a gente precisa encontrar essas pessoas que dividem dos mesmos valores. Assim como a Tchu Seguro tem essa cultura, o Autos Encontros já nasce com essa cultura. Né, de valorizar, principalmente a premiação, né, Carol? A gente vê como que isso impacta a Larissa. Cara, as pessoas vibram, elas entram em contato com a gente. Os premiados, a vida deles mudam depois do troféu. Sim, é uma coisa assim. Mas muda mesmo, né? Eles mudam de emprego, eles mudam. Já ganhei esse aqui, já vou pôr lá na minha vida. Já é o troféu, pô. Pra mim já é o troféu. Não, teve o recente caso do Bruno Calazans, ele estava procurando emprego. Eu cheguei a colocar no nosso grupo o currículo dele pedindo emprego, né? Porque ele estava numa situação, precisando de uma cidade pequena. Paracatu, não me Paracatu, né? O meu Bruno, meu amigo, um forte abraço. Ele saiu, ganhou o prêmio. Ele batalhou por esse prêmio,
por esse troféu, voltou para a cidade dele e até brinca comigo, com a Carol, falou, gente, eu quase subi no caminhão do bombeiro para ser recebido na cidade. E foi, hoje ele é gerente de um grupo de concessionários. Legal. Saiu de uma loja pequena. Então, isso tudo é impacto. Tem bastante relevância, né, Gerson? Muito legal pra gente. Pra gente isso é maravilhoso. Isso é muito bacana. A gente fica muito feliz quando a gente consegue transformar a vida de alguém e ter um propósito nisso, né? Não é só vender o seguro, nem só vender o ingresso. É você saber que aquela pessoa que está comprando, ela está consciente do onde ela está entrando. Então é legal saber que a Tio Seguro tem essa preocupação. E trabalhar com seguros, acho que traz isso pra gente, né? Porque meus filhos, o mais velho, sempre perguntou, mamãe, o que você faz? Com o que você trabalha? E você falar que você ajuda as pessoas e que você promove o bem-estar, que você qualifica, né, as situações de risco. Você fala, poxa, eu dou tranquilidade para as pessoas. É muito legal você saber que você trabalha com isso e você encontrar parceiros que olhem para isso também e falam, pô, que legal, vou fazer. Mesma visão. Hoje o nosso critério o crivo de aceitação dos parceiros, ele é bem rigoroso. Tão rigoroso que às vezes a gente pede algumas exceções. Fala assim, pô, mas esse cara aqui é gente boa, a gente sabe. Vamos quebrar a regra. Mas ele realmente é bem criterioso. Atende concessionária? Concessionárias, lojas... Moto, caminhão, carro, tudo. E o tudo. agro, vocês também entraram nesse mercado ou não? Não pela TU, né? Hoje, quando eu olho para a TU, porque se você olhar para o BTG, você faz uma visão macro do negócio. Mas a TU não. Que é muito grande o BTG. Não, o BTG é imenso a oportunidade de atuação. Tem muita coisa para fazer. Mas a TU, especificamente como seguradora do grupo, ela não tem a parte de agro. Quando a gente recebe, e a gente recebe muito demanda de mercado, você faz um seguro que a gente não tem, a gente encaminha para o BTG para que possa fazer também. Eu vou fazer uma outra pergunta agora, Carol. Essa daqui veio também de agora. Ave Maria. Como é que é esse negócio hoje? Lógico, você é uma mulher hoje, uma profissional, né, já bastante experiente. Como é que é você, na posição de comando, diretora de uma empresa como a Tio Seguros, né? Trafega num ambiente onde estão grandes diretores, grandes executivos, profissionais também bastante experientes. Como é que é essa relação com essa turma aí? Ainda tem alguma restrição? Não é mulher. Porque eu penso que hoje, eu vou dar meu depoimento, tá? Eu sou defensor, sou até suspeito para falar que eu sou defensor das mulheres, tá? As mulheres hoje têm ocupado cargos de comando e têm feito melhor que muitos homens. Isso eu não tenho dúvida. Gerson, assim, a TU é um privilégio porque lá 70% do nosso time é composto por mulheres. 70%? Inclusive na diretoria. Olha. Então, se você olhar hoje, dentro da nossa estrutura de diretores, eu tenho um diretor e o presidente, né? E aí, depois composto por mulheres. Então, é bem legal. A gente realmente tem uma força lá dentro. A área comercial, que é onde eu tô, não tem. Eu tenho hoje um gerente. O resto são todos mulheres que atuam na área comercial. Inclusive, a área de planejamento comercial também é dirigida por uma mulher. Enfim, só mulheres. Gostei. Né? Tem um corte aí. Então, essa é fácil. Essa porque é fácil. Falando de TU, hoje a mulher ela tem um espaço muito bem dedicado. Parabéns. E com bastante relevância. Respeitem as mulheres. Olha aqui, agora é o momento do nosso comercial, né, Carol? Momento do nosso Vamos lembrar dos comercial. nossos patrocinadores. Nossos patrocinadores. E sem eles, ficaria difícil a gente estar aqui convidando tanta gente boa. Isso aí. Eleven, a melhor blindadora do Brasil, a única que te dá garantia vitalícia. No Morumbi, uma loja de 3 andares, cheio de carros blindados, né, Gerson? Isso, a pronta entrega. Telefone 0800 123 1111. E também Albuquerque Comex, a melhor empresa de consultoria
Ele vai até botar uma, né? Fazer propaganda no meu patrocinador. Consultoria de Importação Direta do Brasil. QR Code deles na tela. Entrem em contato. Ó, só para dar uma enriquecida no assunto, você está pensando em importar um carro, não é só... Você pensa assim, eu quero importar um carro... normalmente quem quer importar um carro exclusivo, que não tem no Brasil, né? Mas não é só isso não, gente. O mercado que mais cresce agora é o mercado de antigos, carros antigos. E a Albuquerque, a gente vai falar isso aqui com a Larissa, carros antigos hoje é um mercado fantástico, movimenta uma fortuna e vale muito a pena conversar com a Albuquerque. E na hora de você pensar em passear nos grandes centros urbanos, com tranquilidade, você vai lá na Eleven, que você manda blindar um ou compra um já blindado. Vamos embora? Continuar, Larissa. Peguei esse gancho aqui. Carros antigos. Vamos falar bom. disso? Vamos bater esse papo? Eu tive um cliente... Faltou um vinho aqui, né, cara? Gente, na próxima... Não, se tiver na próxima, você vai ter que me chamar, porque aqui não tinha. Então, a próxima vai ter um vinho. A gente vai tomar um vinho aqui. Vou falar, tá tipo... papo à vontade. Tá tipo o camarote lá da Mobi Alto. Isso. Quando a gente vai, eu falei, pô, quando eu for, eu quero o camarote completo, com tudo que a gente tem direito. Pô, Carol, a gente vai soltando, vai embora. Vamos falar de carro antigo. Vamos lá. Primeiro, eu quero te fazer uma pergunta. Como é que é a tua visão sobre automóvel? Não, você é uma usuária, não, eu gosto de motorista, eu prefiro que meu marido dirija para mim, eu tenho meu filho que tem 23 anos, ele vai e me leva. Como é que é a tua relação com o automóvel? Direta, o dia a dia. E aí, na sequência, você fala dos antigos. Vamos lá. Ô, Gerson, eu trabalho com veículos, né? Então, assumo ali a cadeira de uma área de veículos, trabalho com isso todos os dias. Casei com um cara apaixonado por carro. Meu marido, se passar uma mulher aqui do lado direito e o carro que ele ama do lado esquerdo, ele tá olhando pro lado esquerdo. Assim, eu achava estranho que a gente passava na marginal, aí ele baixava o vidro e falou, o que tá fazendo? Ele, não, o motor tal. Eu falava, porra, não ouviu o motor? Então, assim, casei com um cara apaixonado por carro. Os meus filhos estão na mesma direção. Os pequenos, a festa do de 6 anos agora, o tema foi Corvette. Então, assim, é só carro, minha casa inteira, tudo carro. Então, não tem como a gente não olhar e pensar todos os dias em carro e como que eu faço ser melhor. Quero carros bons, gosto muito, meu marido é apaixonado por carro antigo. A gente tem um Fusca, a gente tem uma picape, assim... Antigos? Carros antigos, ele comprou uma C10, sabe? Aquela coisa... Que isso! Ele gosta dos carros antigos. Eu particularmente, eu tenho o meu preconceito, porque minha garagem vaza óleo, pô. Então, assim, imagina, toda hora eu olho e falo... Juliano gosta muito de... Os carros antigos me dão um trabalho. Gente, eu não combinei esse assunto com ela, não. E eu tô até descobrindo coisas que eu não imaginava. Mas eu tenho os carros antigos em casa também. Meu marido, então, faz questão de ter, é apaixonado por isso. O tema da festa de 1 ano do meu filho foi Fusca. Então, assim... A minha vida é baseada nisso. Fiz curso de mecânica, como eu disse, óleo. Eu tive uma grande dificuldade na minha vida, que era entrar no carro e não reparar no barulho. E eu tinha um Honda Fit. E quem tem Honda Fit sabe, bateu, caiu no buraco, o rolamento vai fazer barulho. E eu tinha um negócio com aquele carro que eu andava e começava... Falava, porra, rolamento direito. Aí eu... Como assim você sabe? Eu falo assim, porque agora eu já tô ligada. Agora eu já sei o que precisa trocar. E eu sou uma pessoa que eu dirijo no silêncio. Diferente, né? Tem pessoas que entram no carro e já ligam o rádio. Eu adoro dirigir no silêncio. Então eu ouço todos os barulhos do carro. E aí eu fico ali ouvindo. Eu falo, puta, não acredito. Vou ter que trocar isso, vou ter que trocar aquilo. Então, parece... Então, qualquer admiração por um carro elétrico seria uma semelhança? Não, eu acho maravilhoso. Quando o carro elétrico chega, eu falo, gente, eu nem sei que ele chegou, né? Não tem um barulho maravilhoso. É um perigo pra quem tem criança na rua, tá? Porque isso, lá no condomínio, eu falo, cara, os meninos estão no meio da rua, o carro passando, a gente nem sabe que ele tá chegando, né? Esse é o ponto. Mas quem tá dirigindo tem que ter atenção. Isso sim. Tem que estar habilitado, de verdade. Exato, porque nossa senhora, eu não tenho um barulho, você não sabe nem estar ligado. Mas, então, a minha relação com o carro é muito próxima. A gente gosta muito disso. E falando dos carros antigos,
Vamos lá. Em determinado momento, eu tive um cliente que me pediu um seguro específico, porque ele tinha uma frota de carros antigos de colecionadores. E a gente foi entender a demanda. Como eu disse, a gente personaliza. Nós não temos hoje produtos de prateleira engessados. Eu faço de acordo com a demanda daquele meu cliente. E esse cliente falou, poxa, Lari, eu tenho aqui uma frota de carros de colecionador e a região dessa frota é uma região cara aqui em São Paulo. Então, o meu medo é dele bater num carro. Exatamente. E aí ele me pediu um seguro para terceiro por conta do carro antigo. Porque ele falou, vamos dar um exemplo aqui, um Fusca de colecionador. É um Fusca. Por mais que ele possa valer milhões, ele ainda assim é um Fusca. Então, se ele bate numa BMW, ele bate num Audi, ele bate numa Porsche, o que vai acontecer? Vai acabar o outro carro, né? O Fusca, coitado, tá lá. É um Fusca. É o Fusca. Mas ele me pediu esse seguro contra terceiros. E a gente fez o seguro dessa frota, que era um carro de colecionadores. Até lembro que lá no Autos Encontros teve um dos participantes que levantou lá e falou, poxa, eu queria aqui falar sobre seguro para carro antigo. E a gente se deixou... Exatamente, bem lembrado. Se deixou à disposição dele pra gente olhar, porque... Marcelo Berec, tá? Legal, eu vou até dar o recado aqui para os executivos retomar o contato com ele, porque a gente não cria barreiras para determinados nichos. A gente avalia. Se for potencial, se for um negócio que é um ganha-ganha e todo mundo vai sair satisfeito, por que não investir nisso e fazer? Eu acho que são nichos, né? A gente precisa atuar de forma diferente, entender esse mercado e saber se vale a pena. Então... E você, eu dei uma... Outro dia eu estava dando uma olhada nas matérias, eu sou curioso, e estava olhando, o Marcelo Berec, foi ele que fez a pergunta, o Berec é uma figura famosa, tá? Legal. Vale muito a pena, depois eu conecto vocês, porque ele é um amigo de quase 40 anos aí, e Marcelo é um colecionador de mão cheia, famoso. Não posso colocar ele em contato com meu marido, Gerson. Não, aí vai dar M. Tá arriscado eles se casarem ainda. Então, mas é uma figura. E eu vou conectar vocês, que eu acho que você vai conseguir extrair dele muitas informações. E eu estava vendo e meio que até assustado num leilão que ele mesmo mandou um link para mim e falou, já estou aqui em Mato Grosso. Olha esse leilão que está acontecendo aqui. Cara, quando eu comecei a ver uns cortes XR3 vendendo, acho que por 500 mil reais, eu falei, que isso, cara? Eu também fiquei assustada. Eu falei, que isso, cara? É interessante, aí eu comecei a ver uns carros. Por quê? Porque tem os colecionadores dos carros lá da minha geração de jovem, né? Os mais velhos colecionavam carros da época de 50, de 60. Agora tem os novos colecionadores. Eles colecionam carros de 80 e 90. Então, e esses carros passaram a valer uma fortuna. E aí que entra até o próprio Albuquerque, que faz importação de carros antigos. E isso está dentro da lei, permite, você pode trazer, e essa movimentação acontece no mundo inteiro. E é muito interessante, porque as seguradoras, como foi sugerido, precisam realmente dar uma olhada para isso, que eles estão movimentando uma fortuna. E o próprio movimento desses carros, você levar para um evento, levar para o outro, tudo isso aí requer cuidado, porque é quase que uma obra, né? Tem alguns carros que são obras de arte mesmo. É uma mudança, Gerson, que até não nessa última edição do Autos Encontros, mas na anterior eu participei, e eu falei sobre essa mudança de mercado, que é exatamente isso, assim, é como se adaptar ao mercado, independente do que vem, né? Porque, poxa, hoje eu trabalho com pessoa física, mas a pandemia trouxe um cenário de pessoa jurídica muito forte. As pessoas trabalham agora na PJ, as pessoas agora fazem home office, as pessoas estão mais tempo em casa. Então, assim, o que a gente busca? Como que a gente trabalha este perfil? E a mesma coisa para o carro antigo, exatamente a frota, ela muda. A gente estava falando agora dos valores dos veículos. Então, eu preciso atualizar meus produtos. O ticket médio mudou o produto. Será que a minha indenização é suficiente agora para essa nova frota? Porque antes eu cobria
vou dar valores aqui irrisórios, mas se eu cobria 1.000, hoje eu preciso cobrir 10. Não posso mais cobrir 1.000, porque o 1.000 não vai mais bater dentro dessa frota atual com os valores que nós temos. Então, a gente tem que ficar em constante mudança. A seguradora, ela passa por esse movimento de transformação diário. É diário. Não adianta a gente olhar e entender que, poxa, funciona assim, então vamos fazer assim. Já era. Não dá mais para entender o mercado como era 20, 30 anos atrás. A cada dia ele muda. É impressionante esse ponto que você tocou, Larissa, que eu e a Carol estamos constantemente a gente olhando, né? E vendo que a gente conversa muito sobre isso, que um dia o que você está planejando, cara, no outro dia você vê que tem que mudar tudo, né? Não dá mais para manter. Cara. A gente faz dentro da TU muitos cursos ali de liderança, de movimentação, e até a gente estava falando de escola, né, de criança lá atrás. Então, quando a gente foi buscar as escolas dos nossos filhos, a gente começou a olhar antes como que funcionava a escola. Pô, eu tinha o professor como hierarquia máxima, os alunos, você obedece, pronto, acabou. Ok. Hoje no trabalho é assim? Hoje existe uma hierarquia e tem funcionário e você obedece? Não. Hoje os funcionários, eles estão aqui na linha, na horizontal, pau a pau com a sua liderança e dirá se não está mandando mais que o próprio líder ali. Os caras estão... E a escola está igual. Não tem mais como ter um professor e os alunos. Eles estão se envolvendo, eles estão falando. Então, mudou de uma forma tão... Eu não posso nem falar que é um 360, porque a gente voltaria para o mesmo lugar, né? Ele mudou um 180 ali de cabeça para baixo, porque... Tá tudo diferente. Eu não consigo mais olhar para o mercado e entender que seguro era simplesmente... eu vou lá, contrato, eu tenho prazo. Não, agora é tudo na hora, é imediato. Se eu não tiver um atendimento que faça ali, vir uma inteligência artificial, a leitura do que aquele meu consumidor quer, meu consumidor não quer mais falar pelo telefone. Ele quer falar tudo de forma online. A nova geração... Dinâmica, prática. Não faz mais. Como é que tá Tio Seguros? Agora foi bom tocar tecnologia, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Como é que tá Tio Seguros hoje? A gente está vendo todas as empresas, né, se adequando, né, às novas ferramentas, e a IA, tudo indica aí, né, os grandes magos aí da tecnologia estão dizendo que é a nossa última revolução, né? Porque a gente entrou agora num buraco negro que a gente não sabe nem onde nós vamos parar com a IA, né? Então, a Carol, a gente está mergulhando nesse mundo e assim, então, pelo menos eu tô apaixonado. Eu lembrei de um negócio ontem que a gente tava com o pessoal do ramo do automóvel, mais assim da idade dele. Uhum. E eles, nossa, Gerson, que eu sou um dinossauro, porque eu não entendo nada e você evoluiu e você sabe tudo, você tenta ensinar, a gente não consegue te acompanhar. Aí eu falei, o Gerson é praticamente um avatar ambulante. Porque eu vivo o tempo, eu sempre fui muito curioso, desde garoto. Eu gosto de aprender. E agora, com mais tempo, né, e voltado para os eventos, então hoje, para mim, estudar domingo, para mim é um prazer, eu adoro. E tudo hoje no computador, fica tudo ali na minha mão. Eu falo, caramba, que mundo maravilhoso, como eu estou aprendo isso, aprendo aquilo. E a IA está mostrando para as empresas o quanto elas podem evoluir. E aí que vem agora a tua... para falar. Assim, a inteligência artificial, eu até falei também sobre isso lá, que assim, para mim ela veio agregando demais, óbvio, né? As pessoas que não entendem, então, se falar com o meu avô, 90 anos. Não entendem. Não, eu falo com ele fala assim, mas como assim? Porque como que alguém faz um texto para você? Como que alguém escreve, E eu falo, não, vô, agora melhorou, agora as coisas estão assim, porque meu vô é super ativo, é um cara de 90 anos que anda de Jeep, pra você ter uma ideia, dirige, maravilhoso. Foi o Woodstock, né? Já fazer a festa dele, inclusive amanhã é aniversário dele. E aí, quando eu olho para a inteligência artificial, eu vejo como um ganho para as empresas, porque a gente ganha agilidade, a gente ganha tempo. Eu não vou perder funcionários. O que eu falo lá para eles não adianta a gente ter uma ferramenta que você não sabe usar.
Porque a inteligência artificial, ela veio para ficar e revolucionar, Isso como aí. a gente está vendo. Mas se eu não me adaptar e se eu não souber usar, de nada adianta. Se você não fizer a pergunta certa para o ChatGPT, não vai dar certo. Você precisa realmente trabalhar e ser muito mais que aquilo. Hoje as escolas estão ensinando as crianças a como criar prompts de uso para determinadas atividades, porque é isso, tá dado. E lá na TU a gente vem trabalhando a inteligência artificial para regulação de sinistro, para o próprio atendimento. Então, todas as áreas possuem já a inteligência artificial atrelada para alguma função. Até trouxe, né, que... Então, o teu time também hoje está bem conectado. Todo mundo bem conectado. Hoje, até fazer um jabá aqui do meu teu Walter, que é o nosso diretor comercial dentro da TU, e ele tá usando o ChatGPT para tudo, assim, para ele. Até brinca, a gente entra numa reunião, ele fala que ele tá conversando e ele fez músicas incríveis. Isso aí. Depois eu vou mandar para você, Que tá no legal, Spotify. cara. Ele criou a poesia e ele fez. Isso! As músicas são maravilhosas. Aí você fala assim, Que gente... isso, eu não pensei nisso. Ih, hein? Gerson vai querer fazer Eu vou música. cantar. Músicas maravilhosas, que a gente falou que no final do ano a gente vai cantar na festa da empresa. E eu tenho uma amiga, Gerson, Que depois loucura. entra no perfil dela, eu vou mandar pra vocês. Tá, manda. Thaís Martin. Ela começou, assim, num bate-papo, falar no Instagram dela, pessoal, tinha 1.000 seguidores, e ela começou a falar sobre inteligência artificial. E ela começou a falar sobre ChatGPT e falava, usei essa ferramenta, é legal. Cara, ela tá com mais de 100.000 seguidores. Ela tá sendo convidada pelas empresas. Ela tá morando no Canadá, porque ela trabalha com a ferramenta. Ela tá sendo convidada para o Brasil para fazer apresentação para Vivo, para Mormai, outras empresas. Legal, cara. Só para falar de IA. Só para falar de IA. Ela criou um perfil só para falar de inteligência. Então, cara, como que a gente não usa ou como que a gente não evolui nisso? Não tem como. Existe um problema crônico no mercado. Eu vou falar do mercado de automóvel. Sabe o que é? Sabe o que é a IA pra mim? É tipo o Pix. Quando começou, mas eu não uso, não faço Pix. Se você não tiver Pix, você não faz nada. Acabou, tá bom. Eu fui uma que fui resistente. Eu falava assim, mas pra que eu vou fazer esse Pix aí? O que é esse Pix? Quem que não tem hoje um Pix? A Carol é extremamente... A Carol é tecnologia na veia, tá? Tem coisas que eu nem me envolvo, porque eu deixo que ela vai lá e resolve. O Gerson não sabe fazer Pix. Eu nunca fiz Pix, é verdade. É tudo Mas dela tá que cadastrado, faz. né, Carol? É tudo ela que faz Esse tudo. que é o ponto. A minha parte é outra, mas já um outro lado. Mas o que acontece é o seguinte, existe uma coisa no ser humano chamada desculpa. A desculpa resolve muita resposta, né? Eu vou te dar uma desculpa. Cara, e o mercado de automóveis ele tem um problema crônico com essa desculpa. Eu não tenho tempo. Cara, tempo é um negócio tão valioso. Eita, Gerson, agora cadê a garrafa do vinho? Que agora é a hora da gente falar. Pô, faltou mesmo, hein? Não, cara, porque agora falar de tempo Cara, é um algo... negócio valiosíssimo. E a gente não se coloca na nossa agenda. A gente não se coloca. A gente se exclui do tempo. A gente sai, e a gente sai de cena, e esse sair de cena eu deixo de aprender, eu deixo de construir algo, eu deixo de empreender, eu deixo de fazer algo porque eu saí da minha agenda. Quando eu olho, tá lá, todo mundo tá Sabe listado. o dia que eu aprendi? Tem uns 12 anos, né, Carol? Foi quando eu aprendi o valor do tempo. Sabe como? Eu comecei a sentir uma dorzinha, falei, Carol, tá doendo. Fui para o hospital, fiz os exames, desci, a médica falou assim, você está fazendo apendicite. Amanhã você vai ter que fazer uma cirurgia. Tá bom, doutor, que horas é a cirurgia? A gente vai marcar para meio-dia. Falei, tá bom, que horas que eu chego aqui amanhã? Falei, você não está entendendo. E agora? Você não vai nem sair daqui do hospital. Falei, que isso, doutor? Estou cheio de problemas, cheio de coisa para resolver. O teu problema agora, o teu tempo agora é dedicado a resolver para você não morrer. Então, às vezes, a gente tem que tomar um susto para entender a importância do tempo. Porque eu não estou com tempo, porque eu tenho um monte de coisa para resolver. O Gerson falou, não, mas eu não posso, amanhã está chegando um cliente de São Paulo, vou ter que vender o carro. Você vê. Manda ele voltar. A médica manda ele voltar. Você não tem mais tempo. Você tem que se cuidar. Então, a gente precisa cuidar. Então, o mercado de automóvel muitas vezes deixa de aprender porque tem a desculpa de que não tem tempo. E é um exemplo muito bom, porque você é uma alta executiva de uma companhia grande, né, lida com coisas muito grandes e você já está, vamos dizer assim, não só usando, como também
estimulando, né, os seus comandados aí a ter essa relação com a IA. Você falou do senhor, né? O meu diretor lá, o Walter. O senhor, né? Pô, ele tá fazendo música, cara. Ele faz música, ele tá no Spotify já, depois eu vou divulgar, Walter Nunes. Que coisa incrível isso. Ele faz e é maravilhoso. E assim, né, Gerson, a gente fala do tempo e dessa otimização, a gente não percebe o quanto a gente se entrega. E quando alguém fala, por exemplo, de um burnout, é porque aquela pessoa ela tá fazendo demais. O burnout não são as pessoas que não fazem nada. Não, pelo contrário, são as pessoas que estão ali integradas. E talvez se elas usassem essas ferramentas a seu favor, né? E começassem a se priorizar. E colocar isso na agenda e falar assim, cara, não, tá bom, daqui pra frente eu faço isso, faço aquilo, mas esse aqui eu passo pra cá, ó, esse aqui tá tudo bem. Por isso que eu falei no início de equilibrar os pratos, porque lá atrás, antigamente, o que a gente falava? Pô, tem que dar conta de tudo. Então, assim, eu sou mulher, eu sou mãe, eu sou empresária, o que eu faço? Então, equilibra todos. E hoje, se cair um, tá tudo bem. Não tem jeito. Como que vai dar conta, sabe? Tarefas que demoram dias, você faz em minutos. A gente tem uma ferramenta, né, na Microsoft que chama Copilot. Não sei se você já usou. Não, essa não. Você faz uma reunião e aí essa ferramenta tá lá como participante da reunião. Tá. Você fez a reunião, ele te dá um resumo da reunião com os to-dos, assim, do que vocês falaram, do que você fez, e ele vai te dizendo, olha, Gerson, você participou da reunião, a sua atividade é essa, Carol, a sua atividade é essa, e além disso, se eu estiver tratando algo comercial, ele faz a proposta e me manda, tá aqui a proposta pra você mandar pro Que isso! É muito bom o Copilot. E eu até vou fazer um pedido aqui em rede nacional que eu tô pedindo para implantar para todo o time, para que a gente possa usar, porque vai ajudar demais. Muito. Ele faz a leitura dos e-mails. Mas isso é maravilhoso. Né? Eu e a Carol, a gente tá feito muita reunião online. Usa o Copilot, me conta depois. Depois você vai me mandar esse E a Larissa vai anotando, ela tem um monte de coisa para mandar. Depois você me conta. Eu vou te cobrar tudo. Porque você vai fazer a reunião e ele vai te dar os to-dos do que fazer ali. Tava conversando com um amigo esse final de semana em casa e ele falou assim, pô, Larissa, você já conversou com o ChatGPT? Porque você bate papo isso lá, aí, né? Tem que saber usar. E eu falei, não, ele falou assim, que a gente pega muito trânsito, quem mora em São Paulo sabe, a gente fica no trânsito boa parte do nosso dia. E eu, aproveitando o tempo, eu comecei a ouvir podcast, comecei a fazer algo para mim. Produtivo. E aí ele falou assim, antes de ir para... Porque a gente tem alguns comitês que são diários ali e recorrentes. E ele falou, antes de eu ir para a reunião, Lari, eu bato papo com o ChatGPT. Ele falou assim, eu falo assim, olha... eu tenho uma reunião tal, tenho que dar esse feedback, tenho que fazer tal. E aí o ChatGPT responde pra ele tudo que ele tem que fazer. Ele falou, pô, é animal, muito bom. Eu falo com o chat. Eu ainda não bati esse papo. Eu converso com o chat já. Eu ainda não bati esse papo. A única que eu tô trocando uma ideia em casa ainda é a Alexa. Mas... Inclusive a Carol tem a Alexa, que ela ganhou da Tio que me deu Menina, eu tô com um problema com essa Alexa. Meu marido que fala com ela todo dia. Aí meu marido fala, Alexa, o timer tal, Alexa, o timer tal. Cheguei em casa outro dia, ele, Alexa, coloca o timer, ela, boa noite, vida. Eu falei, que isso? Que intimidade é essa? Relação com meu marido. Eu falei, não, eu xinguei ela, não vou falar aqui, mas eu xinguei ela. Eu falei assim, que isso? Pois é, e ela sabe, ela fala, oi, Marcel, pra mim ela não me dá nem boa noite. Eu falei, que relação é essa? Que isso, aí, muita você intimidade. Mas olha a loucura que é, né? Muito bacana. Porque isso. a Alexa, por exemplo, ela tá cadastrada no meu nome, meu celular, meu aplicativo. E ela reconhece ele como usuário porque é ele que faz a interação, ele que pergunta, ele que fala. Isso. Acostuma, né? Viu? Aprendeu, né? Porque lá em casa ele só xinga a Alexa. Ela não vai ser só. Ela não gosta de mim, ela não gosta de mim. Mas aí, quando ele quer falar, ela não fala. Ela fala, desculpe. Não vou te responder. Porque ele só xinga. Eu sou estúpida. Eu acho que ela criou já uma sensação. Já criou distância comigo. Não, ele falou outro dia, boa noite, né? E ela falou assim, que boa louco, noite, né? Eu posso fazer parte da sua noite. Eu falei, que isso, gente? Então, essa relação da IA, eu acho que ela vai ficar tão próxima da gente, mas tão próxima, porque não tem como sair disso.
a gente precisa se adaptar, a gente precisa se adequar ao ambiente e a gente Mas precisa essa fazer... foi muito legal. Não, Gerson, Intimidade, intimidade, né? uma de vida. Eu xinguei ela, mandei logo um biscate pra ela. Falei. Que é isso? Não. Mas, Larissa, muito legal. Mas esse negócio que a Larissa tá falando, esses dias eu fiquei assustada. Porque parece que os nossos aparelhos nos escutam. Escutam. O Gerson, ele falou, Escuta. olhou, esse dia a gente tava falando não sei do quê. Aí, de repente, ele falou, Magra, olha isso, você não acredita, olha o que tá aparecendo aqui. Eu falei, gente, que horror. Ele falou... Eu começo a falar de escutaram. seguro, daqui a pouco eu Vai passar para as coisas de seguro. É pô. Sua timeline vai ser inteira de seguro. Você não vai ter outra opção hoje, a não ser... Hoje a gente vai falar só de seguro. Assustador. A timeline vai vir só seguro hoje. Carol, depois eu vou te dar uma dica, porque na Alexa tem um lance lá no aplicativo que você consegue ver os acionamentos. Quando você chama a Alexa, ele fica gravado. Então, aquele ambiente antes da fala dela, você consegue ouvir tudo em casa. Então, por exemplo, se tiver alguém na sua casa falando, você vai ouvir. É muito louco, porque ela grava. Isso. Muita gente já pegou muita coisa, viu? Nossa, que loucura. Ela grava o anterior à sua solicitação. Se você só chamar, ela já tá gravando. Se você falar, Alexa, ela já tá gravando o ambiente e fica no seu aplicativo. Nossa. Que loucura, né, cara? Não, e hoje nós vivemos num grande Big Brother, né? Hoje o mundo virou um grande Big Brother. Qualquer lugar você tem câmera para tudo. Tudo é assistido, tudo é visto, tudo é observado. Isso é legal, né? Ainda mais para vocês que têm posição de comando, né? Porque você pode gerar uma série de pesquisas a partir da inteligência artificial. Ô, Gerson, agora você imagina olhando para seguro de você falar Fantástico. que ainda existe fraude e que eles ainda tentam fraudar os acionamentos. Que loucura. Lembra do tio Paulo, né? O tio Paulo fazendo a contratação do crédito lá, que ela não levou ele, não tinha mais vida, né? E tava lá fazendo a contratação. Que loucura. Aí, esses dias, eu recebi uma pergunta muito boa, que era assim, olha, estão pedindo a selfie, ou estão pedindo o documento, mas como que eu tiro se ele já morreu? Eu falei, mas como que ele vai acionar o sininho se ele morreu? Eu falei, é isso mesmo? Você está querendo me dizer que não tem mais a pessoa? Porque eles queriam acionar um sinistro, mas o cara não tava mais. Eu falei, meu Deus. Então, assim, as pessoas nem se preocupam o quanto hoje a gente consegue mínimo de validar, raciocínio para poder entender o que está acontecendo. e o quanto que a gente consegue validar tudo por forma... Assim, meu filho quebrou o dedo esses dias, e aí, levando ele no hospital, fez o raio-x. Você acha que teve algum médico que olhou? Foi IA. A IA olhou e disse, não tem fratura ou tem fratura, mas não foi o médico. Não tinha ortopedista no Einstein no dia que a gente foi. Foi a inteligência artificial que disse que tinha quebrado o dedo. Os advogados estão com dias contados. Não tinha ninguém. Assim, os médicos mandaram o raio-x e eles devolveram. Então, para seguro é a mesma coisa. Hoje em dia Isso vai facilita bater. demais o trabalho de vocês, né? Vai ser muito bom. A gente já está usando, mas vai ser muito melhor. Eu acho que vai só aperfeiçoando. A gente está desenvolvendo plataformas, API as nossas ferramentas, elas estão sendo formatadas para que a gente faça de forma escalável e flexível. O que é isso? Eu só vou me plugar aqui. Então, há altos encontros. Eu vou plugar, a gente vai fazer essas trocas de arquivos automática, a gente não precisa mais ficar trocando nada via e-mail ou qualquer outro tipo de ferramenta. A gente não tem acesso, até por conta de LGPD, né? Isso aí, ó. A gente faz essa troca automática. Então, vai ser incrível. Vai ser muito Os bom. bancos, todo mundo, já está todo mundo adaptado, fazendo. Acho que quem não tá ainda tá correndo atrás de... E é legal esse bate-papo que a gente está fazendo aqui, falando de forma bastante descontraída, porque os empresários, né? Eu costumo dizer que existe o lojista e o empresário. O lojista é aquele cara que ele não conseguiu ainda ser empresário. Empresário é esse cara que tem que estar com essa cabeça aí. Ele tem que entender que hoje ele tem diversas ferramentas, que ele precisa parar de dar desculpas para entender que ele precisa de tempo para poder estudar, aprender, porque o que ele vai aplicar no momento são coisas que ele demora dias para fazer e ele consegue fazer em minutos. Então, essa é a importância do estudo.
Né, Carol? Mas eu não sei, o setor automotivo, eles não gostam muito de estudar. Mas eles vão sofrer. Eles não com gostam isso. de ler, são poucos, eu acho. Não, mas é uma cultura do brasileiro. Eu já tentei buscar explicação por que essa distância do estudo. O estudo é tão maravilhoso, é algo tão fantástico. Você enriquecer, primeiro porque ninguém vai te roubar o estudo. Mas é cultural, Gerson. Eu tava agora. É cultural, eu do fui brasileiro. fui pro Chile agora, nas férias com as crianças. Lugar maravilhoso. Não, a gente contratou um motorista para ficar com a gente e ele falou assim: aqui no Chile é obrigatório. Eu não sabia, tá? Culturalmente falando, total ignorante no assunto. E ele falou: aqui é obrigatório o ensino, ao ponto de se a criança não vai à escola, os pais são presos, assim, eles tiram. A criança é obrigada. Então, o que funciona é a educação. Só que aí você vê. E você viu a diferença. Funciona a educação, funciona tudo. Tudo. Então, os caras, eles são obrigados, eles precisam mandar as crianças para a escola, porque senão eles vão até a casa buscar os pais e dizer, não, você vai colocar. Então, ele falou assim, o medo que a gente tem aqui é realmente da criança não estudar. Então, acabou isso de um tempo para cá, acabou. O país se desenvolve, não tem analfabeto. Né? Não tem analfabeto. É uma loucura você pensar, né? Você fala assim, gente, como assim? Não tem? Não tem. Então, porque pra gente, culturalmente falando, é natural você contratar alguém que não sabe ler, escrever. Tudo bem que hoje as coisas já estão evoluindo ao ponto de falar, poxa, como que eu vou deixar minhas crianças em casa com alguém que não sabe ler, não sabe escrever? Mas você contrata. Você tem esse público hoje, esse perfil de pessoa. Ainda tem esse hábito. A gente tem muitos incentivos, né? Onde eu moro, a gente tem lá, por exemplo, aulas gratuitas para os funcionários, mas as pessoas não querem, não estão afim, porque não precisam. Tá tudo tão visual, tudo tão fácil. Não é porque, por exemplo, a gente estava conversando sobre os jogos, né? Os joguinhos aí que estão aparecendo. Ou seja, o dinheiro fácil. Né? O dinheiro fácil no Brasil parece que virou uma cultura, né? Que não é normal em todos os países. O indivíduo, não é que a pessoa não possa ficar rico, mas peraí, cara, você está ficando rico de que forma? É de forma lícita? Está correto? Você não está prejudicando os outros? Você não está até deixando até de contribuir tua participação, porque todo mundo que empreende, trabalha, paga imposto, por que você não vai também vai ter as coisas sem cumprir com os seus deveres? E a gente está vendo hoje uma banalização do dinheiro e as pessoas estão caminhando. Outro dia eu estava conversando com um amigo, eu falei, cara, as pessoas estão achando que ter dinheiro, você tem que idolatrar o indivíduo, mas peraí, quais são os valores dele? Aí ele compra uma motocicleta que vale R$200 mil para ficar empinando a moto, fazendo barulho no condomínio onde ele mora. Então, quer dizer, olha, o que nós estamos criando, entendeu? E são jovens sem propósito, sem cultura, sem educação. E aí, voltando para o mercado de automóveis, a gente vai fazer um treinamento agora para treinar o pessoal a aprender a avaliar carro elétrico. É fundamental, porque as pessoas... mas não é uma questão de acreditar. Já está aí. 2030, a produção de carro a combustão vai quase que acabar. 2050 é para acabar a produção de carro. Eu estava vendo sobre isso. Carro elétrico, a gente participa também, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir no NAJ, que acontece fora do Brasil. Não, eu quero ir, eu estou tentando ir, todo ano eu fico tentando, mas Esse eu vou... ano acho que eu vou. Vai ser em New Orleans, e a gente vê lá a pauta do veículo elétrico, né, do carro elétrico, que ela está em evidência e ela vem ganhando mercado. E o Brasil é o mercado que mais cresce em veículos elétricos. E o que tem mais vantagem. E aí, eu estava vendo um consultor falando que em 2030 a gente vai ultrapassar a barreira de 10%, 15% da frota de carros elétricos. E como que a gente faz isso depois, né? Porque assim, eu comprei, é o que a gente estava discutindo das montadoras que estão entrando. Legal, elas entram, elas estão aqui. Mas e depois? Elas vão ficar? Como que a gente vai lidar com esse pós-venda? Como que vai ter peça? Como que vai ser o reparo? Como que a gente vai trabalhar isso no nosso dia a dia? Joga fora? Não vai jogar, vamos ter que utilizar. Exato, então assim, são mais acessíveis, mas o acessível hoje a gente tá falando do quê? De R$100 mil. Não é barato. Eu não tô falando de um acessível de 30 mil quando eu comprei meu primeiro carro. Era um Fusca? Não. Foi um
um Corsinha, bolinha pretinha. Carol teve O um meu também Carol era um teve Corsinha. Aí depois um Celtinha e assim foi. Mas hoje, quando você olha para esse mercado, eu, pelo menos, enxergo que a gente precisa aprender. Assim como a gente está falando da IA, a gente está falando de outras ferramentas, o carro elétrico não dá simplesmente para acreditar que ele não vai vingar. Tá bom, mas eu já vendi carro elétrico. Eu já tenho carro elétrico no mercado. Como que eu trabalho ele depois? Como é que eu olho para essa oportunidade? Como que eu faço a revenda? Como que eu trabalho o pós-venda? Como que eu faço o reparo desse carro? Não dá para eu simplesmente abandonar ele. Não porque eu não gosto, eu não vou com a cara dele. Olha, Larissa... Concluindo, aí esse serviço da TU, você já tem para carro elétrico? A gente está estudando isso e analisando como que a gente vai fazer, porque eu ainda não tenho esse mercado. Entendi. Eu ainda não tenho essa demanda do seminovo. É tudo muito novo ainda. É tudo muito novo. Mas como que a gente vai trabalhar isso? A gente está olhando, entendendo e vendo se é possível. Porque dentro das peças que eu poderia reparar dentro de um carro elétrico... Assim, eu não tenho mais pane mecânica. Então, como que eu faço? Como que eu olho o meu produto? E falando de uma seguradora, eu sou regulamentada, Carol. Eu preciso protocolar, eu preciso dizer qual é o meu produto. Eu preciso mudar esse produto na SUSEP. Eu preciso transferir características de elegibilidade. Então, não é tão simples. A gente vai fazendo isso faseado, né? A gente já começa a trabalhar isso lá atrás para poder, quando acontecer, dizer, poxa, tá aqui, ó, meu produto atende essa demanda. Ou seja, as grandes empresas estão sempre, né, planejando. Nós aprendemos isso, né, Carol? O mercado de automóvel não sabe planejar. E a gente aprendeu, eu mesmo não sabia fazer esse tipo de planejamento. E trabalhando agora com eventos, a gente está aprendendo. Nós estamos planejando o evento de 2026. Né? Não é assim, chegar, vamos fazer amanhã. Não, imagina. Nossos orçamentos são baseados em, no mínimo, 10 anos ali de construção para dizer, cara, quanto que a gente vai entregar, os nossos acionistas querem quanto, como que a gente trabalha. Então, a gente olha para os nossos parceiros, entende se o parceiro tem esse mesmo potencial, como que a gente... Nossos contratos, quando a gente fecha aqui, qualquer contrato com a seguradora, a gente não fecha menos de 5 anos. Isso aí. Não tem validade. Se eu vou investir, eu tenho toda uma implantação, eu tenho todo um processo para fazer. Como que a gente entra num mercado tão rápido? E é o que a gente está falando dessas montadoras novas. Elas estão entrando, tá chegando, maravilhoso. Beleza, e aí? E ela vai ficar? Elas vão ficar? Elas vão ficar aqui e vão trazer essa segurança que a gente quer nessa compra, na contratação? Como que vai ser? A gente não sabe ainda. Nossa, eu tenho muita coisa. Esse assunto, para mim, é extenso, é maravilhoso. Um dia eu queria bater um papo com... a gente tem até um... Não vamos dar ideia por enquanto. O spoiler. Não, spoiler não, mas a gente está com um plano aqui de fazer um painel no Autos Encontros. Só de elétricos? Mas é o senhor painel, tá? Com 2 pessoas só. Mas um dia depois deixa eu desligar aqui. A gente conta. Então, voltando ao assunto do estudo, ele é muito importante. E é muito bom ter uma pessoa do teu nível, da tua posição, falando da importância das pessoas estudarem. Das pessoas entenderem que o tempo é importante, que a desculpa não vai resolver muitos problemas que o tempo, né, que a gente dedica, às vezes, para um aprendizado, faz a gente economizar. Olha, eu repito, Larissa, eu estou fazendo coisas em minutos que eu ia demorar dias para fazer, porque eu estou dedicando tempo para aprender. Mas precisou o corpo falar, né, Gerson? A dor ensina a gemer, a vovó sempre dizia. A dor ensina a gemer, a minha avó sempre falava assim. Gerson, a dor ensina a gemer. Eu falei, vó, mas o que é isso? A primeira coisa que a criança aprende é chorar, está com fome. Então, o ser humano parece que ele precisa sentir dor, muitos, né? Então, era o que ela sempre queria dizer, não deixa chegar nesse nível, antecipa a jogada. Gerson, mas é difícil a gente ter essa consciência e eu acho que a grande fala aqui para o público se priorize mesmo, se coloque na sua agenda, porque a gente não faz. Eu tô aqui falando, mas... Não, mas também faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Você gosta de futebol, Larissa? Gosto. Gosta? Qual é teu time? São Paulo. São Paulo, sou tricolor também. E a Carol também, a gente é apaixonado por futebol. E o futebol, ele tem uma coisa tão legal, porque a gente tira da essência do futebol
muitas lições, muito aprendizado, muita coisa. E um dos jogos mais incríveis que eu já assisti não foi do meu time. Foi Vasco e Palmeiras no Palestra Itália. O Vasco termina o primeiro tempo da Copa do Brasil, final da Copa do Brasil, ele perdendo de 3-0. Segundo tempo, ele vira o jogo na casa do adversário, numa final, ganha o jogo e leva o campeonato. Ou seja, ali ficou uma grande lição. A gente nunca deve desistir. Até o último minuto, a gente fica brigando, acreditando. Então, a partir dali, você consegue tirar tantas lições do futebol. E o futebol é uma empresa. Como eles também podem aprender muito com a Tio Seguros. Né? Como é que organiza uma equipe, como é que monta uma empresa com visão empresarial, visão de comando, os novos modelos, como você falou, o diretor ele não está mais aqui, ele está aqui junto com a turma, então o técnico tem que estar ali também jogando junto com o time, não adianta botar um time de qualquer maneira, o lojista também tem que entender isso. Ele não pode montar um timeco achando que vai ganhar a partida que não vai ganhar. Porque hoje o nível está muito elevado, né, Larissa? Tinha um presidente que falava, tenha pessoas melhores do que você abaixo de você. Aí. E isso é uma cultura que a gente tem lá, de ter realmente pessoas muito melhores e que a gente possa fazer disso uma grande empresa e uma grande família, né? Porque a gente passa tanto tempo lá, se a gente não estiver satisfeito, e acho que dentro das lojas, os empresários, como você traz aqui, Gerson, eles precisam ter essa consciência. A gente precisa de funcionários felizes. A gente precisa de todo mundo satisfeito e querendo estar ali. Né? Olha como eles rendem mais. Muito mais. Só tem fisicamente em São Paulo mesmo, a Tchu. O nosso escritório fica em São Paulo, mas hoje a gente atende nacionalmente com os nossos executivos alocados, cada um em uma região. Então, eu tenho executivo no Nordeste, Centro-Oeste, Norte, Sul, assim, todos os lugares nós temos executivos. O número é bem grande. Na área comercial, hoje nós temos mais de 300 funcionários na Tchu. Então, é uma seguradora de porte médio. Se uma pessoa assim imaginar, eu gosto de seguro, eu queria trabalhar com seguro. É difícil chegar numa seguradora como a Tchu Seguro? Não, acho que inclusive fica aberto o nosso canal do nosso site da Tchu Seguros, porque lá nós temos as vagas disponíveis, o nosso recrutamento acontece lá, pode entrar no nosso site www.tchuseguros.com.br, faz a busca lá das vagas disponíveis, mas hoje para trabalhar na seguradora eu não preciso necessariamente saber sobre seguros. É óbvio que é muito interessante que você tenha uma bagagem e que você possa trazer, inclusive, o conhecimento. Mas a gente falou agora, né, Gerson? Muda tudo a todo momento. Então, assim, qual que é o impacto? Eu contratei algumas pessoas do meu time nunca tinham trabalhado com seguros. Olha. E aí elas entendem o nosso negócio, entendem como funciona. Então, assim, para a área comercial, o cara precisa ser comercial, ele precisa saber vender, ele precisa acreditar, saber o que... exatamente. Então, para cada área da seguradora é isso. Eu não necessariamente preciso ter atuado com seguros. Eu preciso entender do negócio. Eu preciso saber como funciona e o que a gente vai fazer dali para frente. Então, a seguradora não tem nenhuma, talvez essa seja a sua pergunta, nenhuma certificação que eu precise fazer para atuar. Entendi, alguma exigência. Não é como um banco que exige... Tem algumas outras restrições. Exato. Legal isso, porque... deve ser bacana trabalhar na Tchu, né? Não, nós vamos lá. Inclusive... Você tá me devendo, eu tô te devendo. Que aquela última vez foi uma correria. Não vai lá. Mas calma. A gente foi na Mobialto fazer... Foi na Mobialto, calma. A Mobialto também é bem bacana. É legal, empresa, né? O ambiente bem descontraído. E a gente tava com tic-teca. Nossas duas chihuahuas. Eu vi a foto. E aí ficaram lá, eles ficaram cuidando delas enquanto a gente... Foi um dia em São Paulo com o tic-tac. Tic-tac, para quem está nos ouvindo, são duas cachorrinhas que a gente tem, chihuahua. E elas participaram de reunião, foram legal, se comportaram bem. Pet friendly, né? Você vê só, bacana. Tá muito na moda agora, né? Podia, eu queria... O pet friendly é uma coisa que hoje todas as empresas
Então, a doutora apesar que São recebe Paulo público, São Paulo é bem aberto para esse nicho. tá bem aberto? Bem aberto. Restaurantes, né, as próprias empresas, até a gente vê vários anúncios dessas grandes startups que criam lá o dia do animal Agora de é uma estimação. loucura. Fala um pouquinho de São Paulo. Vamos lá falar de São Paulo. Eita, São Paulo. São Paulo é uma cidade gigantesca, é a maior metrópole, né, da América Latina, é uma das maiores do mundo, né? Viver ali é uma selva, né, gigante, né? Que você está ali na batalha do dia a dia. Aí todo mundo, a gente fala assim, pô, cara, se quiser ganhar dinheiro, vai para São Paulo. Entendeu? Tá indo assim? Olha, Gerson, Não digo fácil, mas é assim? Eu vou te falar que no começo da minha carreira eu tive uma oportunidade, porque eu morei em Salvador muitos anos. Eu morei desde que eu nasci até os meus 14, 15 anos eu morava em Salvador. Então eu tive essa minha base lá, a família da minha mãe vinha para cá. E em determinado momento da minha carreira eu recebi uma oportunidade para ir atender a região Nordeste e morar em Salvador. Eu acho que eu tava com uns 20 anos, se eu não me engano. Maravilhoso. E eu, ai, que máximo, vou morar em Salvador. Mas lembra que eu sempre tive um filho, né? Lembra que eu nasci com 16, filho. Né? Lembra que meu filho estava ali comigo. E aí eu lembro que eu conversando com meu marido, eu falei para ele, poxa, vamos. Era uma oportunidade legal, ganhava bem. Eu falei, poxa, que legal, vamos para Salvador, o custo de vida um pouco mais baixo. Quem sabe a gente consegue construir nossa família lá, tal. E a gente estava decidido. Ele ia abrir mão do emprego dele, eu ia para lá e meu pai mora lá. E eu falei, pai, você vai ser minha rede de apoio. Lembra que eu tenho o Gabriel, né, o pequeno, a gente vai para lá. E eu não esqueço. Tudo pronto, eu falando assim, legal, vou para lá. Um dos diretores, que eu preciso até me recordar o nome dele, que foi maravilhoso, ele me ligou. Então, assim, uma menina, 20 anos. Ele me ligou e falou assim, Lari, olha, eu adorei você. E eu gostei tanto de você que eu vou te dizer uma coisa. Não vá. Você tem muito para crescer. Você tem muito para evoluir. E lá, talvez você não cresça o que você vai crescer aqui em São Paulo. Eu tô te dizendo, continue aqui. Fique aqui porque você vai expandir, você vai crescer. Você tem um mercado enorme. E aquilo me fez refletir de um jeito. E ele falou assim, eu tô falando com você como se você fosse a minha filha. Ele falou, nem deveria falar isso com você. E uma empresa super renomada, tá aqui no mercado até hoje. E hoje eu tenho ainda contato não com ele, mas com uma das diretoras que me convidou na época. A gente é amiga hoje. E ela até falava, pô, ele não deixou te chamar. E ele veio falar isso pra mim e isso bateu. Eu falei assim, poxa, verdade, né? Será que... tocou? Me tocou. Eu falei, será que São Paulo realmente é o lugar? E eu tô aqui e tô querendo fazer um movimento reverso. Eu quero voltar, porque dos meus amigos que a gente cresceu juntos lá em Salvador, alguns moram aqui hoje em São Paulo. Aqui, né? Lá em São Paulo. Alguns moram. E eu, indo para Salvador, eu falei, será que é esse o movimento? E talvez realmente, Gerson, se eu tivesse ido, eu não sei se eu estava hoje da forma que eu estou aqui, pela oportunidade que eu tive de ampliar o meu escopo de atuação, as minhas universidades, né, os cursos que eu fiz. Então, toda a tua evolução. Eu sinto que talvez, olhando para esse mercado, e não só de seguros, mas olhando no mercado geral, realmente, geral. São Paulo tem uma grande oportunidade, mas para quem quer. Para quem quer. Você precisa querer, você precisa buscar. Não adianta... Trabalha muito, né? Trabalha-se muito. Não adianta você... Hoje, na idade que eu já tô aqui na qualidade de vida. Hoje, se tiver uma oportunidade de Salvador, será que eu vou? Né? Porque você fala, poxa, espera aí, já tô num patamar diferente. Mas quando você tá começando a sua carreira, você tem que abrir mão de algumas coisas. Porque você tem que priorizar. O nosso presidente, ele é super novo. Acho que ele tá com... Não sei se eu falar a idade dele aqui, mas acho que 37, 38 anos. Ele é super novo. E ele conta a história dele falando, olha, quando ele era daqui, do Rio, e ele foi para São Paulo para trabalhar no BTG. E ele falou assim, cara, eu chegava no BTG, eu trabalhava quase que 24 horas, que ele não tinha ninguém, 20 anos, não tinha família, não tinha filhos, não tinha nada. Ele falou, cara, me dediquei. E olha onde ele tá.
Então, assim, existe... Ele abriu mão de... Ele abriu mão, talvez, ali, das saídas com os amigos e alguma coisa, mas ele se dedicou e hoje ele é o presidente da empresa. Então, talvez, se você não tiver esse perfil, e hoje eu vejo essa nova geração, que é assim, quantas vezes eu preciso ir pro escritório mesmo? Uma? Então eu só vou uma. Por 6 horas, hora de ir embora. Cara, na nossa época, na minha época pelo menos, nem existia home office, não sabia o que era isso. Trabalhar de casa, mas assim, eu tinha que estar lá. E eu saía de casa cedo, ia embora tarde e tudo bem, né? Não acho que esse é o modelo e nem acho que a gente tem que... não, tem que trabalhar pra caralho, tem que fazer... Não é isso. Mas existe uma dedicação. Existe um momento em que você fala, poxa, tem que abrir mão de alguma coisa e detrimento de outra. Exato. Então, São Paulo é uma loucura, é uma selva de pedra, mas você tem que colher os frutos disso. E você nasceu na Bahia, né? Eu nasci, infelizmente, a minha mãe veio para São Paulo, porque eu nasci em São Paulo, ela queria os filhos paulistas, eu e meu irmão, a gente nasceu, mas com 2 meses, sei lá, eu fui para Salvador e morei lá a minha vida toda. Meu pai ainda mora lá, não tem ninguém baiano na minha família, mas eu falo que eu sou quase soteropolitana. Porque eu tive um período de muita frequência em São Paulo, até jovem, né, trabalhando com automóvel, então eu ia muito para São Paulo, sempre fui muito. Mas a minha paixão, lógico, eu sou um carioca, apaixonado pelo Rio de Janeiro, sou apaixonado pelo Rio de Janeiro. A praia, qual foi a última vez que a gente foi, Carol? Deve ter alguns... Ano passado. Mas eu moro perto da praia, só de olhar a praia. Eu tenho que ter esse contato. A Carol de Curitiba... Bom, dizem que os curitibanos são os paulistas que não couberam mais na cidade e foram para Curitiba. Porque curitibano é muito parecido com o paulista. Você comentou que quando você estava fazendo o curso, você andava de salto. Sim. Que não usava tênis. Eu também sempre fui assim, Larissa. Sempre que eu morei em Curitiba, a faculdade era toda arrumada, era salto, era aquela coisa assim mesmo. O curitibano é bem parecido com o paulista. Quando eu vim parar nesse Rio de Janeiro, que eu olhava essas mulheres de rasteira, de tênis, eu falava, meu Deus, gente, como é que faz isso? Vai no shopping de Havaiana. E aí depois eu fui me acostumando, mas a cultura assim é bem diferente, mas o curitibano ele é muito parecido com o paulista. Não, o curitibano ele tem uma semelhança muito grande com o paulista. O São Paulo é uma cidade formal, né? É muita formalidade. O carioca ele é muito informal. E eu adoro isso. Mas acho que tem que ter um equilíbrio, né? O próprio clima, a situação, a praia. Adoro. Eu acho que a praia ela te atrai isso. A Tio tem bastante carioca, viu? Tem bastante? Tem, porque o meu presidente é carioca, tem vários. Ele me chama de babaca, você é essa babaca, babaca. Mas o interessante de dizer disso tudo é que o carioca carrega uma fama de que não trabalha. Isso é mentira. Tá? Então, eu carioca trabalha a vida pra caramba. Do baiano, né? Do Nordeste. Eu sempre ouvi. É bem tranquilo. Mas o carioca tem, como também deve ter o paulista. É que o São Paulo, você está dentro de quase que de um ecossistema que você não tem saída. Ou você trabalha ou você trabalha. Então sai dali. O carioca não, ele tem a possibilidade de vender água de coco na praia, fazer algumas atividades que ele tem uma vida mais tranquila. Mas o carioca, você vê, o próprio movimento do carioca, da pessoal da zona da Baixada, que pega trem todo dia. Minha empregada sai 3 horas da manhã de casa para chegar no trabalho às 7. Então, cara, isso não é brincadeira, entendeu? Então, e trabalha o dia inteiro, uma diarista. Então, quer dizer, tem muita gente que faz isso. Né, Gerson? Acho que são fases da nossa vida que a gente coloca as prioridades na frente, a gente avalia. E acho que o trabalho ele vem nessa tocada. Eu amo trabalhar. Se eu parar, eu acho que eu tenho um treco. Eu morro. E aí as pessoas olham pra mim assim, é muito engraçado, porque imagina, com um filho pequeno, o meu pequenininho, ele teve um episódio no primeiro ano, foram 3 UTIs, assim, porque época de pandemia, Covid, bronquiolite, aquela coisa toda, e eu trabalhava do hospital, né? Ligava ali, mas eu não tava fazendo aquilo porque, eu preciso. Se eu falasse, cara, eu tô aqui, todo mundo ia entender. Mas eu olhava, o menino ali,
deitadinho, quietinho, dormindo. do lado Porra, dele. tenho nada pra fazer. Cara, me deixa produzir, me deixa fazer algo aqui, vou fazer. Vou me sentir melhor. E meu marido fala, se você parar hoje, você tem um treco, você morre. Você vai ficar em casa, você fazer o quê? Aí eu falo, ai, mas eu queria ser a mãe do Pilates, cara. Eu queria, sei lá, ir pra academia. Aí ele, você não vai aguentar. Eu falei, eu queria jogar beach tênis de manhã, à tarde. Aí depois eu levava as crianças pra escola, voltava. Não dá, não é o meu perfil. Eu acho que é o que eu falei aqui também. Eu me sinto útil e produzindo. Então, essa questão de estar em São Paulo, talvez a gente se adapte. Uma vez eu falei sobre isso, porque morando muito tempo aqui, eu já moro mais tempo em São Paulo do que em Salvador. Eu fui com meu marido uma vez e a gente foi pedir alguma coisa na padaria e, pô, demorou. A mulher olhava pra minha cara, tipo, não tô entendendo o que você tá falando, sabe? E aí eu já tava criando sabe aquela coisa de, pô, demorando. Aí meu marido parou, olhou e falou, calma, não é ela que tá errada. A gente quer acelerar demais. Então, as pessoas falam, né, do cultural, de, pô, baiano, não é. É em São Paulo que a gente é muito louco, assim, a galera é muito acelerada, a gente tá 24 horas. E eu tenho esse perfil também, às vezes meus funcionários falam, lá vem ela com a teoria de que só ela sabe que eu tô falando alguma coisa, assim, tá na cabeça dela. Então, eu tenho trabalhado muito isso também, de como que a gente fala de uma forma, né, coesa para que as pessoas saibam, porque ninguém tá dentro da minha cabeça. Eu já tô, vocês falando assim, me deu uma ideia, pensei aqui. Então, mas ninguém tá aí sabendo que você já tá pensando milhões de coisas no turbilhão e aí tá todo mundo esperando. Eu tenho horas que eu acho que eu sou mais paulista do que muito paulista, que tem mais cara de carioca. O Gerson é um paulista perfeito, só que nasceu no Rio. Eu amo trabalhar, eu não consigo. O Gerson pensa. E quando ele vai tomar banho, então, que ele fica fazendo reunião com ele mesmo, porque ele fica lá falando sozinho. E não é bom. Aí eu falo, meu Deus, é louco. Fala, meus amigos falam, Gerson, é louco, você faz o tempo todo, tá, meu irmão, daí eu não acompanha. Não, eu só na madrugada, e na madrugada, quando eu você arrasto a corrente. Pô, quando você começa... 4 ou 5 horas da manhã eu já tô ligado. E quando você começa a pensar, aí você fala assim... Aí eu descobri uma técnica, assim. Às vezes eu levanto, aí eu já anoto. Olha lá, viu? Falei pra você ter um caderno. Porque senão... Eu tenho aqui um grupo meu, eu. Não, mas foi se eu não ontem. anotar... Não, se eu não anotar, eu fico com aquilo, eu não durmo. Eu fico a noite inteira pensando... Aí, às vezes, acontece também de eu mandar e-mail, tipo, 1h da manhã. Aí eu começo, aí todo mundo... Aí eu tenho umas doidas que trabalham comigo também, que responde. Aí eu, não, pô, agora não precisa responder, não. É que eu tô pensando. Então, às vezes, você tá ali, eu falo, cara, deixa eu mandar isso aqui, senão eu vou esquecer. Tá vendo? Não sou só eu, então, não é só... Porque foi ontem. Ontem eu acordei, aí ele... Eu devia ter anotado. Eu pensei em alguma coisa de madrugada. Eu pensei num negócio e esqueci. Eu devia ter anotado. O bom de você fazer isso, de você anotar, é porque você relaxa. Você fala, pô, já anotei, tá bom, agora vai. É, isso aí. Só que eu já aprendi. Se eu não anotar, essa madrugada, eu fiquei pensando umas coisas. Me perdi na ideia. Essa madrugada eu não dormi, porque eu fiquei pensando um monte de coisa. Eu vou fazer a festa de 90 anos do meu avô. E aí eu pensando, pô, fazer uma homenagem, fazer não sei o quê. E aí eu já acordei, aí vindo pra cá, eu já mandando pra assessora, pensei nisso, ela, Larissa, calma, eu não. Agora, vou dizer uma coisa pra você. Acredite, nosso tempo acabou. Nem acredito nisso, cara. Passou rápido. Eu nem consegui falar 2 horas? Direito. 2 horas. E eu ia falar, cara, que eu também ainda falta coisa. E fora, nossos convidados são maravilhosos. Não, mas você vai voltar. Nossos convidados são maravilhosos. Você é mais uma. Que bom. Nossa, cara, vai ter muito vários leve. Que bom. Vamos, a gente foi tocando. Cara, hoje eu conheci a Larissa direto. Verdade. E a Tchu Seguros. Não, mas a gente vai almoçar. Também. Você tá com tempo? Meu voo é às... Que eu só vim pra isso, você sabe, né? Eu sei. Olha que primeiro. Meu voo, acho que eu tenho que estar 5 horas no aeroporto. Tá então tranquilo. dá tempo? Fica tranquilo. Então vamos. Almoçar. Gente, olha só. Agradecer os nossos patrocinadores. Elevem Blindadora no Morumbi, em São Paulo. A melhor blindadora do Brasil. 0800 123 1111. E a melhor empresa de consultoria
Albuquerque Comex para importação direta. Qualquer coisa que você precise, inclusive peças, tá? Não é só carro antigo. Ela falou de peças. Eles área também... de sinistro, conectar direto com eles para vou botar você em contato também. Muito bom, porque eles importam peças. Eles já têm bastante em estoque aqui. Aqui também. não. Em Minas. Isso aí. Legal. Gente, olha só, a gente está terminando realmente com esse bate-papo fantástico. Se você está gostando aí do que a gente está produzindo, dos nossos convidados, segue a gente aí, é só apertar esse tal do sininho aí, né? Que vocês vão estar recebendo os comunicados de cada vídeo que vai subindo. Né? E hoje a gente passou de filho a seguro, bate-papo. Carro antigo. Te prometo uma coisa, o nosso próximo, que vai ter próximo, vai ser com uma garrafa de vinho aqui. Pô, aí, Carol, cara, a gente vai passar mas a Carol hora. não gosta. É que eu não bebo. Não bebe pouco. Não bebe pouco? Bebe, né? Eu também não gosto, então. Eu também não. Então vamos tomar um vinho. Ontem tomei um que meu personal não me ouça. Gente, quero agradecer a vocês a paciência de ter assistido a gente. Né? Ela não foi um prazer estar recebendo a Larissa aí. E parabéns, Larissa. Pô, você é uma pessoa que a gente precisa ter mais conversa, falar mais com você. Quem sabe fazer uma viagem para Bahia, né? Porra, maravilhoso. Aí lá a gente vai dar vontade. Tomar água de coco. E não vamos deixar de falar sobre a premiação da Tchu. Para os melhores Tem juntos. tem muita coisa. Vamos. No Altos Encontros. Tem bastante coisa para fazer. Fechou? Então tá Quem bom, sabe pessoal. a próxima tá cheia de tchu aqui. Obrigada, a gente da Tchu segura aqui. Né? Tem muito assunto ainda. Fechou? Obrigado, pessoal. Obrigada, pessoal. Até a próxima.